Aleluia, os meus lábios te louvam, Senhor. Meu amado, quero lhe convidar a abrir a palavra no Salmo 11. O tema da nossa mensagem nesta manhã é não fugirei. Uma decisão tomada, não fugirei. Salmo 11, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura com o devido cuidado, a devida reverência nesse instante. Salmo 11. A palavra de Deus nos diz: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas, contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos contemplarão a sua face. Todo o Salmo 11, um salmo escrito por Davi. Esse cântico do saltério é precioso e começa com uma pergunta. Começa com uma afirmação, seguida de uma pergunta. Ele diz: no Senhor me refugio. E pergunta: como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Meu querido, lendo esse salmo, e principalmente a primeira parte do salmo, nós conseguimos entender porque Davi foi aconselhado a fugir. Segundo ele mesmo, naqueles dias as coisas se tornaram insustentáveis. E quando coisas se tornam insustentáveis, uma das alternativas é fugir. É procurar um atalho, uma rota de fuga, de escape. Não sabemos quando os eventos aqui narrados se deram, mas sabemos que Davi se tornou alvo de uma rebelião que se expressou por meio de duas marcas que estão classificadas e colocadas nesse salmo. A primeira marca nós encontramos aí no versículo 2. Os ímpios se levantaram contra ele e estavam agindo de maneira traiçoeira. De acordo com o versículo 2, Davi se tornou vítima da ação de ímpios, de homens que não amavam a Deus, de homens que não temiam a Deus, de homens que não tinham qualquer compromisso com Deus eterno e, portanto, estavam prontos para atacá-lo. Havia uma conspiração em andamento contra Davi, e ele descreve essa conspiração dizendo que esses ímpios armam o arco, e estão dispondo a sua flecha no arco, na corda do arco, e para dispará-las. Mas ele diz mais do que isso, ele diz que eles estão fazendo isso às ocultas, eles estão preparando o seu ataque contra os retos do coração, às ocultas. Davi sabia, meu querido, e ele expressa isso, que havia uma conspiração no ar. E o ataque dos ímpios seria difícil de ser previsto, porque seria um ataque traiçoeiro. Eles estavam escondidos às ocultas, tramando contra a vida do rei de Israel, para tirar-lhe a vida, para atacá-lo impiedosamente. Mas Davi diz mais do que isso. No versículo 3, ele diz que as coisas se tornaram insustentáveis porque os fundamentos foram destruídos. Segundo o Dr. Derek Kidner, um especialista em Antigo Testamento, os fundamentos foram destruídos. Essas palavras podem ser entendidas como a expressão de que existia uma anarquia dominante naquele momento em Israel. E os fundamentos morais e os princípios de justiça foram destruídos. Podemos entender ainda fundamentos aqui como
apontando para os fundamentos do reino de Davi. Esses fundamentos foram abalados, a economia foi abalada, a vida política foi abalada, a vida militar foi abalada. Diante daquele cenário desanimador, o rei foi aconselhado a fugir como um pássaro para o monte para salvar a vida. E mesmo entendendo a relevância daquele conselho cheio de boa intenção, o rei de Israel o julgou absurdo. E ele disse que não o faria, não fugiria. Mas afinal de contas, por que Davi decidiu não atender aquele conselho? Será que ele não atendeu porque era orgulhoso demais, cabeça dura demais? Porque assim, às vezes você dá conselho a algumas pessoas e elas são tão teimosas, são tão duras, têm cabeça tão dura que não retrocedem, não ouvem o conselho, mesmo que o conselho seja cheio de boa intenção e cheio de sabedoria ainda assim, tem pessoas que não atendem. Mas afinal de contas, por que Davi não atendeu aquele conselho, aparentemente cheio de sabedoria? Encontramos no restante do Salmo as razões pelas quais Davi julgou aquele conselho absurdo e resolveu não atendê-lo. E eu quero nesta manhã pensar com os irmãos sobre 5 razões pelas quais Davi não atendeu aquele conselho, pelas quais Davi não fugiu naquele dia. 5 razões. A primeira razão encontra-se no verso 1. Veja o que ele diz: no Senhor me refugio. Essa é a primeira razão. Davi não atendeu o conselho dos seus amigos e não fugiu porque ele decidira se refugiar no Senhor. Meu querido, um dos grandes problemas da igreja nesses dias tem a ver com o fato de que o nosso discurso difere da nossa prática. Nós afirmamos que o Senhor governa sobre todas as coisas, nós dizemos que Ele é o Deus onipotente, nós dizemos que Ele é o Deus soberano, nós dizemos que Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, até que a tribulação chegue, até que a angústia nos visite, até que o desemprego bata à nossa porta, até que o diagnóstico médico aponte para uma doença incurável e um quadro irreversível. E ao invés de descansarmos em Deus e de confiarmos na sua providência, com muita frequência nós nos desesperamos, procuramos atalhos, rotas alternativas, procuramos uma nova saída, mas não descansamos no Senhor. Essa atitude comum muitas vezes a nós é sinal de incoerência, mas também aponta para nossa falta de fé e, pior do que isso, aponta muitas vezes para o desconhecimento de Deus, para o fato de que nós não conhecemos a Deus. Me entenda, por favor. Eu não duvido que você tenha um conhecimento teológico que lhe qualifique a falar sobre os atributos de Deus. Eu sei que os nossos irmãos aqui conhecem os atributos de Deus. Não é esse tipo de conhecimento ao qual eu me refiro. Mas não basta conhecer intelectualmente os atributos de Deus. O que tem nos faltado desses dias é a intimidade com o Senhor, a ponto de confiarmos no Deus sobre quem nos referimos quando falamos sobre os seus atributos. Tem nos faltado intimidade com o Senhor. Por isso, procuramos alternativas na hora que o desespero vem. E algumas alternativas suspeitas e que contrariam o Evangelho de Jesus e afrontam o nosso Deus. A primeira resposta à questão levantada nesta manhã, por que Davi não atendeu ao conselho recebido? É muito simples. Davi decide se refugiar no Senhor. John MacArthur diz que essa expressão aponta para confiança no Senhor. Portanto, Davi não fugiu porque ele depositara a sua confiança no Senhor. Portanto, fugir seria um gesto de incoerência, seria um sinal de falta de fé, seria um sinal de incredulidade. Davi decidira se refugiar no Senhor. Portanto, fugir não era uma opção.
muito menos ficar desesperado. Por isso ele diz: não fugirei. É como se ele estivesse dizendo: eu vou aquietar o coração no Senhor. Eu já lancei sobre ele os meus medos. E agora eu vou esperar no Senhor. Vou descansar no Senhor. Primeira razão pela qual Davi não fugiu, porque ele se refugiou no Senhor. Ele decidiu confiar no Senhor, lançar sobre o Senhor os seus medos. Segunda razão está lá no versículo 4. Nos versículos 2 e 3 ele fala e explica por que pediram para ele fugir, aconselharam que ele fugisse. No versículo 4 ele diz o seguinte: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Segunda razão porque Davi não fugiu porque ele sabia que o Senhor governa sobre todas as coisas. Para o leitor desavisado, o versículo 4 pode ser interpretado de forma equivocada. Afinal de contas, nele Davi está dizendo o seguinte: o Senhor está no seu santo templo, dando-nos a impressão de que ele estava se referindo ao templo de Jerusalém. E a gente precisa se lembrar que, historicamente, o templo ainda não fora construído. Quem construiu o templo foi Salomão, o filho de Davi. Davi não teve esse direito porque as suas mãos estavam sujas de sangue, manchadas de sangue. Você deve se lembrar dessa passagem das Escrituras. Precisamos lembrar, no entanto, que quando o texto bíblico diz que Davi decidiu não fugir porque o Senhor está no seu santo templo, Davi está nos lembrando de que Deus está nos céus. O templo do Senhor é os céus. Por isso ele vai dizer: no céu o Senhor tem o seu trono. Na verdade, o que Davi está dizendo é o seguinte: que ele não fugiu para o monte como lhe for aconselhado, porque ele sabia que mesmo que os homens tivessem se levantado traiçoeiramente contra a sua vida, e mesmo que os fundamentos daquele momento estivessem abalados e fossem destruídos, ainda assim, Deus continuava no trono, Deus reina sobre tudo, o Senhor governa sobre todas as coisas. Os fundamentos da terra podem ser arrancados, podem ser abalados, podem ser destruídos, mas no trono do Senhor, nos céus, permanece inabalável. O trono do Senhor permanece inabalável. Essa é uma certeza que deve invadir o nosso coração, dominar a nossa alma. No século I, Domiciano era o imperador e ele perseguiu severamente a igreja. Muitos foram mortos, muitos perderam emprego, perderam seus bens, perderam família. E o pastor Leandro Lima, fazendo uma exposição do livro do Apocalipse, afirma que ainda assim havia paz no coração dos crentes. Havia paz no meio da igreja. Sabe por quê? Por causa da maneira como eles olhavam para o céu. Eles criam que Deus está no trono e governa sobre todas as coisas. E aí a afirmação do pastor Leandro Lima é a seguinte: a maneira como vemos o céu muda a forma como enxergamos a terra. Se a gente olha para o céu e sabe que o Senhor está no trono, governando sobre tudo, mesmo que os fundamentos da terra sejam abalados, nós podemos aquietar o coração. A maneira como vemos o céu muda a maneira como enxergamos a terra. Lembre-se, Davi não fugiu, porque ele sabia que o Senhor continua governando, continua reinando. A terra pode ser abalada, mas o trono do Senhor é inabalável. Terceira razão pela qual Davi não fugiu está no mesmo versículo 4. Ele diz o seguinte: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. A terceira razão porque Davi não fugiu porque ele sabia que Deus conhece todas as coisas. Ao dizer que nos céus o Senhor tem o seu trono, Davi está dizendo que Deus governa. Mas preste atenção, meu querido, ele não está querendo dizer que Deus está distante, ele não está querendo dizer que Deus está alheio, porque às vezes a impressão que a gente tem é exatamente essa: Deus está nos céus, está nem aí para aquilo que acontece na terra. Os deístas dizem o seguinte, que Deus criou todas as coisas, eles não duvidam do poder criativo e criador de Deus, mas eles dizem: Deus virou as costas para tudo. E nós cremos exatamente no contrário. Deus está nos céus, mas Deus é um Deus presente, Ele é Emmanuel, Ele não está distante, Ele não está alheio ao que acontece conosco, pelo contrário.
Por isso, Davi, no versículo 4, faz a afirmação de que os olhos do Senhor estão atentos, as pálpebras do Senhor sondam os filhos dos homens. Davi sabia que Deus tudo vê. Deus sabe o que acontece comigo e com você. Ele tem a capacidade de ver o que acontece, não apenas exteriormente, mas lá no meu coração e no seu coração. Ele sabe quando nós estamos angustiados. A sua esposa pode olhar para você e dizer: meu filho, o que aconteceu porque você está com essa carinha? Ela não consegue ler, ela não consegue discernir porque você está abatido, entristecido, frustrado. Mas Deus consegue ver, lá no íntimo do seu coração. Ele nos conhece, Ele vê tudo, e Ele tem a capacidade de conhecer todas as coisas. Nada foge aos olhos do Senhor. É isso que o salmista no Salmo 139 diz: para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, ou se desço ao mais profundo abismo, lá estás. Meu querido, quando a angústia chega ao nosso coração, nós queremos compartilhar um pouco, desabafar um pouco a nossa dor. E quando fazemos isso, contamos para um amigo, contamos para o cônjuge, que determinada coisa está doendo e nos perturbando. Sabe qual é a sensação que nós temos? De que nós não estamos sozinhos, alguém sabe da nossa situação. Alguém de alguma maneira entende a nossa dor. Mesmo assim, quando eu compartilho a minha angústia, o meu sofrimento, a minha dor com Sânia, ou com um amigo, infelizmente, Sânia e os meus amigos são impotentes para resolver determinadas situações. Eles vão ouvir, serão solidários comigo, compreenderão a minha dor, eu perceberei que não estou sozinho. No entanto, Deus não é apenas aquele que sabe e conhece. Quando Davi diz o que diz, ele está querendo dizer que o Deus que sabe e conhece é um Deus presente. Mas o Deus que sabe e vê todas as coisas é o Deus que está pronto para agir, que não ficará indiferente, que pode transformar as circunstâncias. Seu cônjuge pode saber, pode entender a sua dor, seus amigos também, mas são impotentes. Mas o nosso Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Essa foi a razão pela qual Davi não se desesperou e não fugiu. Ele sabia que Deus vê. E quando o texto bíblico diz que Deus vê, esse é o prelúdio da ação de Deus, do agir de Deus, da intervenção de Deus, da interferência do Senhor na nossa vida. É o que ele vai dizer mais adiante, versículo 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. A quarta razão pela qual Davi não fugiu, ele não fugiu porque sabia que Deus se levantará para transformar o caos. Meu querido, Davi sabia que Deus é justo. Portanto, a maldade do perverso não passará em branco, ou seja, aquele que ama a justiça, o Deus Todo-Poderoso que ama a justiça, punirá o perverso. E a linguagem usada por Davi nesses versículos 5, 6 e 7 é uma linguagem muito forte e nos remete ao que aconteceu à cidade de Sodoma e Gomorra, que foram visitadas pelo juízo divino. Davi diz que Deus fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Davi não fugiu, porque ele conhecia Deus e sabia que o Senhor é justo juiz. Ele punirá o perverso e cuidará dos seus filhos, sustentará os seus servos, porque Ele pode transformar o caos em bênção. Esse é o nosso Deus. Por isso que Davi não sai desesperadamente fugindo. Quinta e última razão pela qual Davi não fugiu está no versículo 7, na parte final. Ele diz: porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Leia comigo a parte final agora do versículo 7. Os retos lhe contemplarão a face. Davi não fugiu, porque sabia que chegará o dia quando ele contemplará a face do Senhor.
Meu querido, podemos entender essa afirmação de Davi de pelo menos duas maneiras. Podemos entender que aqueles que confiam no Senhor experimentarão o livramento do Senhor. Davi diz que aqueles que se refugiam no Senhor contemplarão a face do Senhor. E essas palavras podem indicar que aqueles que se refugiam no Senhor verão o livramento do Senhor, contemplarão o milagre do Senhor e poderão retornar à casa do Senhor, ao lugar de adoração, no caso de Davi, ao tabernáculo, para estar na presença do Senhor. Ele verá a face do Senhor virada na sua direção, verá a face do Senhor sendo-lhe favorável. Portanto, quando Davi diz que os retos contemplarão a face do Senhor, contemplarão a face do Senhor virada para eles, para os retos, de tal maneira que o Senhor os favorecerá, os abençoará, os sustentará, cuidará deles, lutará a luta deles. Podemos entender dessa maneira. No entanto, a afirmação de Davi que os justos contemplarão a face de Deus pode ser entendida de uma segunda maneira. Aqueles que confiam no Senhor voltarão para a casa do Pai. Mesmo que os servos do Senhor sejam perseguidos e alcançados pela morte, eles têm uma garantia maravilhosa da parte do Senhor: contemplarão a face do Senhor. Eles podem ter a certeza de que estarão na presença do Senhor. A confiança de Davi era a mesma que dominava o coração do apóstolo Paulo, que, vislumbrando a proximidade da morte, ao escrever ao seu filho na fé, Timóteo, disse: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E ele continua na mesma carta e diz: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa declaração de Paulo tem tudo a ver com aquilo que ele disse aos filipenses enquanto estava preso. Ele disse que morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ou seja, ele tinha certeza que se morresse, contemplaria a face do Senhor, estaria face a face com o Senhor. Portanto, quando Davi diz: não fugirei, ele está dizendo: não fugirei porque contemplarei a face do Senhor. Se eu permanecer e morrer, contemplarei a face do Senhor. Mas se Deus decidir me livrar, eu contemplarei a face favorável do Senhor. Ele me livrará, Ele abrirá novas portas, Ele interferirá, Ele operará um grande milagre. Mas ele diz: não fugirei, porque os retos contemplarão a face do Senhor, o livramento e a salvação eterna do Senhor. Temos diante de nós nesta manhã um salmo que revela que o rei de Israel estava enfrentando uma situação difícil por causa de uma conspiração contra o seu governo. A situação se tornou tão delicada que Davi foi aconselhado a fugir para salvar a própria vida. No entanto, naquele momento ele entendeu que fugir não era uma opção. Afinal de contas, Davi confiava no reto juiz, confiava no Deus que governa sobre todas as coisas. Ele sabia que os servos do Senhor podem até morrer, mas eles têm a garantia de que verão a face do seu glorioso Deus. Davi sabia que aqueles que confiam no Senhor estão em mãos seguras. Davi sabia que aqueles que confiam no Senhor jamais se decepcionarão. À semelhança de Davi, temos vivido dias maus. Parece-me que esse é o 6º domingo que estamos online. Quando antes a gente imaginou uma situação como essa, meu querido? Não sabemos quando nem como o atual cenário será resolvido, mas se você decidiu se refugiar no Senhor, aquiete o coração, descanse no Senhor. Se você ainda não se refugiou no Senhor, esta é uma ocasião oportuna. Derrame o coração na presença do Senhor, conte-lhe os medos, lance sobre Ele a sua ansiedade e descanse na certeza de que Ele já está cuidando da sua vida. Afinal de contas, o Senhor governa sobre todas as coisas.
Deus conhece todas as coisas. O Senhor levantará para transformar o caos e a maldição em bênção. E aqueles que se refugiam no Senhor contemplarão a sua gloriosa face. Não fuja, antes se refugie naquele que é a rocha da nossa salvação. Não fuja, se refugie naquele que é a rocha da nossa salvação.